êxito de procedimentos clínicos que envolvam a periodontia e a odontologia restauradora requer a compreensão de conceitos básicos denominados de formato cervical axial e formatos periodontais que possibilitarão reconstruir contornos dentários biologicamente compatíveis com o periodonto marginal e propiciarão condições para a formação da papila e estabilidade da margem gengival ao longo do tempo. Este conteúdo foi dividido em parte 1 e 2. Observe alguns casos clínicos. O dente 11 apresenta coroa unitária fixa confeccionada em porcelana. Sob o ponto de vista estético, a prótese encontra-se aceitável. No entanto, por que a gengiva apresenta-se inflamada na região? Nesta imagem, 2 meses após a realização da resina, a gengiva progressivamente mostrou sinais de inflamação. Nessa imagem, 2 meses após a instalação da prótese, a gengiva apresentou-se retraída. Já nessa imagem, trata-se de coroas unitárias fixas nos dentes 33 a 43. Ainda que o caso não retrate a nossa odontologia atual, é válido ilustrar justamente para exemplificar que é possível realizar procedimentos restauradores protéticos funcionais com resposta tecidual favorável, mesmo o trabalho protético realizado há mais de 15 anos. Nessa região não havia sangramento à sondagem, tampouco a gengiva mostrava sinais de inflamação. Podemos concluir que o procedimento restaurador seguiu princípios fisiológicos. Convido vocês para juntos respondermos as perguntas. Na tentativa de responder às questões abordadas nos casos acima apresentados, alguns tópicos relacionados à inter-relação entre a periodontia e os procedimentos restauradores serão abordados. O acúmulo de biofilme, ausência de polimento ou desadaptação da restauração, invariavelmente a gengiva apresentará sinais de inflamação. Assim, a atenção a esses 3 tópicos contribuirá na manutenção de um periodonto saudável. Outros aspectos de grande importância incluem a distância biológica, contorno cervical da restauração, além de contatos proximais adequados e de moldagem subgengival não traumática. A identificação do acúmulo de biofilme e o grau de dificuldade que o paciente apresenta no controle de placa compreendem importantes registros, visto que a placa bacteriana compreende a principal etiologia das doenças periodontais e cárie dentária. No caso ilustrado, é perceptível a maior dificuldade em escovar determinados dentes que outros. Observe acúmulo de placa no dente 11, comparado ao 21, e ausência de placa visível nos dentes 12 e 22. Corrigir a técnica de escovação, identificar as dificuldades individuais e obter a cooperação do paciente na remoção diária da placa são pontos fundamentais para o sucesso a longo prazo de todos os tratamentos restauradores. O exame clínico, em destaque a sondagem periodontal, é o método mais confiável para detectar bolsa periodontal. No caso clínico ilustrado, a gengiva não mostra sinais visíveis de inflamação e somente foi possível identificar a presença de bolsa e sangramento por meio da sondagem. Enfatizamos, entretanto, a importância do exame clínico periodontal sempre anteceder ao tratamento restaurador. O exame clínico em destaque a sondagem periodontal é o método mais confiável para detectar bolsa periodontal. No caso clínico ilustrado, a gengiva não mostra sinais visíveis de inflamação. Diferentemente da ilustração anterior, observamos aqui sinais visíveis de inflamação e acúmulo de placa e cálculo, mas com ausência de bolsa. Nas diferentes situações clínicas apresentadas, um cuidadoso preparo inicial, que consiste na instrução de higiene bucal, raspagem supra e ou subgengival,
são procedimentos que devem anteceder a todos os procedimentos restauradores. Observe o aspecto final da gengiva após raspagem periodontal com instrumentos manuais. O tratamento periodontal pôde devolver a saúde dos tecidos periodontais. A gengiva mudou de um quadro de vermelhidão e aumento de volume das papilas para um quadro de saúde. A compreensão das medidas supracrestais durante a execução de procedimentos restauradores permite a saúde dos tecidos periodontais marginais ao redor de restaurações. Esse espaço é compreendido pela inserção conjuntiva, epitélio juncional e sulco gengival. Em 1961, Gargiulo e colaboradores, com trabalho pioneiro na literatura, realizaram microscopia em 325 superfícies dentárias de 30 maxilares de cadáveres humanos, em todas as faces, mesial, distal, vestibular e palatina. Realizaram secções em blocos a fim de obter os componentes da unidade dentogengival. Como resultado do estudo, observaram valores médios quanto ao tamanho do espaço supracrestal, como a inserção conjuntiva, uma média de 1,07, o epitélio juncional 0,97 e o sulco gengival 0,69. Observe para todas as estruturas contidas no espaço supracrestal, apresentaram valores mínimos e médios. Este trabalho foi pioneiro na literatura. Em seguida, em 1962, a dimensão média da unidade dentogengival foi referida por Cohen como espaço biológico ou dimensão biológica supracrestal, e a referiram como distância biológica, ao invés de espaço biológico. Os autores enfatizaram, no entanto, que a restauração subgengival não deve invadir, violar as estruturas contidas no chamado espaço biológico. Para a manutenção da saúde do periodonto, a restauração não deve violar o epitélio juncional e a inserção conjuntiva. Quando o espaço biológico é violado, seja por fratura radicular, perfuração radicular, lesão de cárie profunda ou preparo restaurador profundo e iatrogênico, com invasão do espaço biológico, um processo inflamatório se estabelece nos tecidos periodontais de proteção, ou seja, na gengiva, podendo se estender em direção aos tecidos periodontais de sustentação. Essa condição faz com que o organismo estimule a reabsorção do tecido ósseo periodontal na tentativa de restabelecer a dimensão fisiológica das estruturas que foram invadidas. Observe na figura o preparo dentário profundo com invasão de espaço biológico. Com o tempo, essa condição leva à inflamação, que pode levar à reabsorção óssea, muitas vezes em forma de defeito ósseo. Convencionalmente, pode-se considerar que há invasão do espaço biológico quando o término cervical está localizado subgengival a uma distância menor ou igual a 2 milímetros da crista óssea. Observe a radiografia. Na face distal do segundo premolar, há uma distância menor do que 2 milímetros, enquanto na face mesial do mesmo dente existe uma distância suficiente próxima a 3 milímetros. Para avaliar a invasão do espaço biológico, é recomendado a radiografia interproximal, uma vez que pode ser utilizado também a sondagem transgengival sob anestesia, mas com vantagens para a radiografia interproximal. Na tomada radiográfica interproximal, é possível posicionar o filme mais corretamente e o feixe de raio-x mais próximo a 90 graus com o osso, comparado à radiografia periapical. Assim, a radiografia interproximal ajuda na obtenção de uma imagem anatomicamente mais favorável da posição da crista alveolar em relação ao término cervical a ser restaurado. A invasão do espaço biológico resulta em inflamação gengival persistente, queixa de dor e sangramento ao se passar o fio dental. A gengiva na área pode apresentar-se sensível ou ainda poderá ocorrer recessão gengival quando o fenótipo é fino
ou formação de bolsa periodontal quando o fenótipo é espesso. As opções de tratamento para restabelecer o espaço adequado para a distância biológica compreendem aumento de coroa clínica, que consiste em procedimento cirúrgico com ou sem osteotomia, ou extrusão ortodôntica, que compreende a extrusão dentária. A extrusão dentária é um procedimento que restabelece a distância biológica que foi invadida sem comprometer a estética, realizada através de aparatos ortodônticos. Observe a figura. A porção mais apical do defeito encontra-se 2 milímetros abaixo da crista óssea. Para o restabelecimento da distância, deve ser realizado 2 milímetros de extrusão até a crista óssea, mais 3 milímetros de extrusão dentária, totalizando 5 milímetros de extrusão. O tamanho da raiz é importante no planejamento para que a raiz não fique menor do que a coroa. Ideal que no final do procedimento extrusivo a proporção da raiz seja maior que o da coroa ou que fique no máximo na proporção de 1 para a coroa e 1 para a raiz. O dente 22 apresenta invasão do espaço biológico na face distal e, conforme mostra a radiografia, a uma distância menor do que 2 milímetros. O restabelecimento da distância biológica por meio de retalho e osteotomia implicaria em coroa clínica maior no dente 22 comparada aos dentes vizinhos, deixando as coroas clínicas com diferentes tamanhos. Em dentes anteriores, quando há invasão do espaço biológico, o melhor planejamento é a extrusão ortodôntica previamente ao tratamento restaurador. Observe coroa clínica no dente 22, com aspecto maior comparado aos demais dentes anteriores. O restabelecimento da distância biológica por meio da cirurgia ressectiva óssea levou ao aumento desproporcional da coroa clínica. Como medida de referência, preconiza-se deixar um espaço em média de 3 milímetros entre crista óssea e preparo dentário. Outro aspecto importante no planejamento restaurador diz respeito aos fenótipos periodontais, uma vez que pode influenciar no resultado final de um procedimento, seja periodontal, restaurador, cirúrgico ou ortodôntico. Vários estudos apontam diversos parâmetros para definir o fenótipo periodontal, mas basicamente se considera a espessura gengival, a espessura óssea e a faixa de mucosa ceratinizada. A literatura define 3 tipos de fenótipos: fenótipo espesso, fenótipo intermediário e fenótipo delgado. O fenótipo espesso, quando há acúmulo de biofilme ou um preparo profundo que invada o espaço biológico, esse tipo de fenótipo apresenta resposta inflamatória com algumas características como a inflamação inicial não é tão perceptível e quando há perda óssea, o osso reabsorve-se em forma de defeito ósseo e formação de bolsa periodontal. O fenótipo espesso festonado pode eventualmente mascarar a inflamação. No entanto, a perda óssea pode ocorrer tanto em forma de defeitos como apresentar-se de forma horizontal. Vai depender da espessura óssea e tecidual. Já no fenótipo fino, mediante acúmulo de biofilme e traumas, como a escovação traumática ou preparo profundo, é mais propenso à recessão gengival. É importante ressaltar, no entanto, que fenótipos mais espessos, dependendo do tempo e intensidade do estímulo, apresentam inflamação visível, assim como poderão sofrer recessões. Existe uma variabilidade no tamanho da distância biológica e fatores relacionados à face dentária, ao fenótipo periodontal e à posição do dente na arcada, contribuem para as diferenças de tamanho da distância supracrestal. Considerando que em algumas situações clínicas o preparo dentário é levado a nível subgengival, é importante que se diferencie o sulco clínico do sulco histológico. O sulco histológico compreende o tamanho do sulco real, não sondado, e somente é possível ser verificado histologicamente, enquanto o sulco clínico é avaliado por meio da sondagem periodontal.
Quando sondamos, são muitas as variáveis relacionadas à profundidade de sondagem, como angulação da sonda, calibre da sonda, força aplicada no ato da sondagem, dentre outras. Assim, a profundidade do preparo subgengival não deve se basear na profundidade clínica do sulco e sim na profundidade histológica. Como não é possível medir, devemos ter em mente o sulco histológico entre 0,5 a 0,7 milímetros. Observe uma fotomicrografia que registra a introdução da sonda periodontal no sulco. Entre as setas é a área compreendida do epitélio juncional. Na sondagem, a sonda foi além do sulco histológico, entrando em epitélio juncional. Desta forma, não podemos basear a profundidade do preparo tendo como medida a profundidade clínica do sulco. Existe uma variabilidade no tamanho do sulco gengival. Na imagem da esquerda, a gengiva livre é mais visível, comparada à imagem da direita. Certamente, na primeira, o sulco histológico e clínico são maiores, contudo, no preparo subgengival, reforçamos sobre a importância de nos basearmos na profundidade histológica do sulco. Outro aspecto diz respeito ao contorno do preparo dentário para uma coroa protética. O preparo dentário deve ser mais coronário nas faces proximais, comparado às faces livres, devendo acompanhar o delineamento da crista óssea e da junção amelo-cimentária. Isso é válido para dentes quando não houve perda de inserção. Em ambas as figuras, observe os preparos subgengivais. Na primeira, o preparo encontra-se profundo. Já na segunda, a profundidade do preparo foi ideal, pois é possível visualizar o preparo dentro do sulco. O preparo, nesse caso, certamente não invadiu o espaço biológico. O que foi mencionado até aqui, como a importância do controle do biofilme previamente aos procedimentos restauradores, a importância da manutenção da distância biológica, assim como a profundidade e delineamento do preparo coronário subgengival e ainda a relação dos fenótipos periodontais com a forma dentária e com a resposta tecidual periodontal são todos tópicos importantes para a compreensão e elaboração de procedimentos restauradores estéticos e funcionais.